Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler do 1 ao 14. Na revista aí corrigida aí, pessoal da House, please. Eu sei que vocês já sabem, mas eu acho que eu fiquei com um tique nervoso que eu precisava falar. Esse texto, ele fala de uma verdade que é profetizada por um casamento. Quantos de vocês ficam ainda emocionados em casamento? Os homens não ficam emocionados, cai um cisco no olho, o cara faz assim. Não, estou bem. Porque um casamento, além de ser uma coisa muito linda, reflete uma realidade espiritual. Toda vez que acontece um casamento, o próprio Senhor está pregando para todas aquelas pessoas que quer elas entendam, quer não entendam, quer creiam, quer não creiam, porque eu sempre falo muitas vezes quando celebra um casamento, eu quero lembrar que Jesus, ele já estava no Éden em Cristo, em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, estavam lá na criação, e então Deus, ele começa a humanidade celebrando um casamento. Adão e Eva é uma revelação de um casamento, de uma aliança, é uma revelação de o Senhor multiplicar a humanidade, estabelecer fertilidade, fecundidade. Então a história da humanidade começa com um casamento que revela alguma coisa anterior, não é? Todas as coisas que Deus colocou aqui, Ele colocou como manifestações de verdades espirituais anteriores. Não existe nada de novo debaixo do sol, tudo que está na terra aponta a realidades do céu. E então começamos com um casamento. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento, a festa das bodas de Caná da Galileia, e a vida da igreja termina com um casamento, o casamento de Cristo e a igreja, a noiva do Cordeiro. Então a história da igreja é permeada, a história do povo de Israel e da igreja é permeado com a figura do casamento, porque ele aponta esta aliança, ele aponta essa realidade espiritual. E todo casamento, por mais simples que possa ser a família, vai ter uma festa de algum jeito, vai ter uma celebração. Festa de casamento é uma realidade, é parte integrante de um casamento, não pode ser vendido separadamente. Por quê? Porque um casamento, uma aliança é uma festa, é uma celebração para aquilo que aponta. A realidade apontada é algo real, é uma grande festa de casamento. Casamento é festa. As pessoas ao longo da história, porque muitos casamentos totalmente fora dos padrões da vontade de Deus começam a não dar certo e tem problemas. É uma instituição falida, o casamento acabou. O casamento de Deus, ele é eterno. O amor do Senhor é eterno, ele dura para sempre. A bênção do Senhor se manifesta. O mundo pode jogar fora, pode jogar no lixo, pode desqualificar, desvalorizar, fazer o que quiser com o casamento que o mundo vive, mas o casamento estabelecido por Deus, ele vai ser eterno na vida daqueles que creem e que envolvem esta verdade, esta bênção, esta realidade espiritual e esta revelação nos seus próprios casamentos. Experimentarão as melhores bênçãos que o Senhor pode trazer. É um casamento segundo a palavra do Senhor, amém? E aqui então nós estamos vendo o Senhor Jesus, ele vai trazer então uma parábola. Uma parábola, eu já expliquei algumas vezes. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, estamos falando de doutrinas. Doutrinas são verdades, a aplicação é aquela, e nós temos que obedecer e receber. Então, o fundamento, ele é literal, o que está ali é real, e nós podemos receber e praticar como uma verdade. Quando o Senhor Jesus fala acerca de parábolas, então a parábola não tem uma aplicação numa literalidade. A parábola tem um contexto de uma inspiração, de uma verdade do mundo natural que o Senhor Jesus usa para falar de uma realidade mais alta, uma realidade espiritual. Então, de uma parábola você não vai fazer uma exegese, você vai buscar as figuras de comparação, você vai fazer aplicações. Então, a parábola que ela é mais profética, nós podemos absorver muitas coisas a partir do que a parábola nos apresenta, conforme o momento da nossa vida, conforme o Senhor fale naquele momento. Então, vindo aqui para o texto de Mateus, nós começamos então a leitura no versículo 1. Então nós vemos então que de novo, então Jesus respondendo e tornou-lhes, eu vou ler na de vocês aqui, que a minha da revista é outra ainda, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, está certo vocês, a minha que está errado, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então aqui existe uma literalidade. Qual é a literalidade? Há um rei que foi celebrar o casamento do seu filho. O rei a quem Jesus estava se referindo aqui, era o Pai, Deus o Pai, o Senhor, o Rei.
não precisa ir aí, mas para você que está anotando, Salmo 93, Davi tem uma revelação tremenda. Ele diz assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o seu trono, tu és desde a eternidade. Então, o Senhor, Ele reina desde a eternidade. Ele é um rei autoexistente, autossuficiente, eterno, e Ele então é um rei que Ele mesmo cria o seu próprio reino do nada. A palavra bará no hebraico é ele cria do nada. O ser humano só consegue criar qualquer coisa que seja a partir de qualquer coisa que seja. Nós não temos criatividade a partir do zero. Nós não podemos fazer alguma coisa acontecer sem nada, mas o Senhor pode, fez, e o seu reino é eterno, porque nasceu a partir dele na eternidade anterior, e é por isso que ele reina, e é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de aceitar um rei, um Senhor, um Deus eterno, que decide como as coisas têm que ser, porque a humanidade por si só normalmente vive em rebelião e não quer alguém a quem se sujeitar, quer mudar o que ele diz, quer rever o que ele falou, quer criar outro reino como se fosse possível, e se criar será um reino passageiro, como já ministramos na ceia do Senhor. Não há eternidade fora do Senhor, mas a eternidade está disponível pela graça e por meio da fé a partir do próprio Senhor. Então o Senhor reina. E então essa festa de casamento, essas bodas do Filho, qual seria? Paulo nos traz essa revelação a partir de Gênesis, fazendo a conexão para Efésios. Você que está anotando Efésios 5, 31 e 32, Paulo diz: eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então Adão no Éden, ele profetizou isso, que o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma só carne. Jesus repete esta verdade algumas vezes na sua ministração revelada nos evangelhos, mas agora Paulo vai trazer uma profundidade maior. E qual a profundidade maior? É que o casamento aponta para Cristo e sua igreja. Então esta é uma realidade mais alta, porque esta é a verdade que o Senhor sempre quis estabelecer a partir da revelação do casamento. Então o reino do Senhor, o Filho do Rei, casando-se. O Senhor está apontando para uma festa de casamento, então, que ainda não aconteceu, porque você que é de Jesus, se você está aqui ainda como eu, não aconteceu, porque nós estaremos lá em nome de Jesus, nós fazemos parte da noiva do Cordeiro. Será uma grande festa. Esta sim é aquela festa sem precedentes, sem comparação, incompreensível. Nós não temos como alcançar o que é o Senhor Deus preparando uma festa de casamento para o seu Filho unigênito. Você já imaginou o que é isso, querido? Não é verdade? Tremendo. Não dá para imaginar. Podemos vislumbrar. Continuando a leitura, então, no versículo seguinte, agora no versículo 3. Então, o que o Senhor fez? O que este pai fez? O que este rei fez? Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Pode vir, Ana. Depois enviou outros servos, dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, tudo pronto, vinde às bodas. Ia ter um churrasco extraordinário, né? Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Até aqui. Nada de errado. E alguém tem um problema numa festa de casamento, não poderia, acontece um imprevisto. Está tudo certo, acontece, né? De última hora. Quando você tiver até um casal de padrinhos que não pôde ir no casamento na última hora, acontece. Mas aqui não é isso que o Senhor está falando. Aqui traz uma revelação um pouco mais profunda, que está no Evangelho de Lucas, é o texto paralelo a esse que eu vou ler, Lucas 14, 18 a 20. Então, não obstante, todos a uma começaram a desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, logo rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Rapaz, vocês estão rápidos, obrigado, glória a Deus. Então veja, o convite estava sendo feito para que fossem para a festa, para as bodas. Comprei um campo, não posso ir no dia do casamento.
Pode ir, claro que pode ir. Vai depois, vai no dia seguinte, vai na semana seguinte. Comprou o campo, está resolvido. Eu comprei um carro zero, né, a junta de bois da época, né? Eu preciso experimentar o carro. Tem que ser agora? Tem. Casei-me. Então não é assim, eu vou casar hoje no mesmo dia que o seu casamento, não posso ir, coincidência. Não. Coisas lícitas de se fazer na vida, coisas lícitas de se viver, são apresentadas ao Senhor, ao Rei, ao que está convidando para as bodas, e falando, eu não posso ir. Por quê? Porque estas coisas são muito mais importantes para mim do que ir a esta festa. E aqui a coisa começa a entrar a figura da parábola, porque o que acontece, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte, que ao longo dos anos, as pessoas têm sido convidadas para esta festa. Então não é que a festa era naquele dia, naquela hora, essa festa sendo com você já foi convidado. Muitos de vocês já aceitaram esse convite, outros ainda não aceitaram o convite, e tem que entender que há uma decisão que precisa se tomar diante deste convite. E eles estavam apresentando então para o rei, olha, eu tenho alguma coisa mais importante do que na sua festa. Eu imagino que alguém lá na coroação do príncipe Charles recebe o convite para ir na coroação, fala, príncipe, agora que o senhor vai ser rei mesmo, é o seguinte, desculpa, eu não posso ir, porque eu comprei um carro zero, eu preciso dar umas voltas aqui em Londres, vai estar maravilhoso, tudo vazio, eu vou aproveitar e vou dar uma volta, não posso ir, tá bom? Talvez hoje por protesto alguns até fizessem alguma coisa assim, as coisas mudaram, mas muitos falam, meu Deus, eu fui convidado para ir na coroação do rei, eu vou. Ou a posse de alguém, de uma empresa, o presidente vai ser empossado, eu vou. E muitos então avaliam uma honra ser chamado para um evento importante que muita gente quer ir. Muitos iam querer fazer selfie com o cara. Mas é uma figura. E a figura é que muitos convidados pelo Senhor para ir para a festa da celebração das bodas do seu filho, ao longo da sua vida, dizem na cara de Deus o seguinte, eu tenho coisa mais importante para fazer do que dar valor para o seu convite. Eu sou uma pessoa muito importante, eu tenho uma vida muito ocupada, eu tenho uma agenda muito séria, eu tenho coisas que eu faço, então eu não vou mudar quem eu sou, só porque o seu sistema, o seu convite para as bodas exige que eu tome algumas posições, eu não quero fazer, eu não quero abrir mão destas coisas em favor desse convite, eu considero essas coisas muito mais importantes do que estar naquele lugar. Que coisa impressionante! Então, os servos que vão convidar, eles encontram as pessoas falando, não quero, não posso, não estou afim, não vou, e voltam para o rei, Senhor, eles não querem vir. É uma coisa impressionante. Vamos continuar a leitura, por favor, então, queridos, lá em Mateus. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homens. Tem um versículo antes, acho, espera aí, volta um. Eles matam os caras, eu que não dei, né? Então, os convidados, os mensageiros, os servos do rei, que foram fazer os convites, não é só que as pessoas recusaram os convites, mas apedrejaram, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E isso é o que acontece na história, quando é pregado o evangelho do reino, o evangelho do Senhor Jesus. Muitos missionários, muitos pastores, muitas pessoas que são servos do Senhor, em muitos lugares, quando pregam o convite, venha para as bodas, são ultrajados, são humilhados, são mortos. Por quê? Porque estão fazendo um convite para participar das bodas do Rei, das bodas do Senhor, da salvação pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. Nós aqui no Brasil, muitos crentes ficam angustiados se forem ser cancelados na internet, porque falaram o evangelho. Aqui não é ser cancelado, aqui é ser morto. E muitos estão sendo mortos hoje, tem muitos lugares onde o evangelho é perseguido, onde as pessoas são mortas, e nós muitas vezes que temos tanta facilidade de entrar por uma porta, celebrar uma adoração ao Senhor, nós nem entendemos o valor disso, que é uma coisa inimaginável para alguns crentes que moram em determinados países, hoje deste planeta. E então eles fizeram isso com os servos enviados para o convite, para a ceia, para as bodas, e aí agora sim, o Senhor encolerizado. Querido, muita gente acha, Deus é bonzinho, Deus é fofinho. Na verdade o Papai Noel parece Deus, ou acho que é Deus que parece o Papai Noel. Manda cartinha, fala que está tudo bem, eu fui um bom menino ao longo do ano, e o Papai Noel me dá bicicleta, me dá no meu tempo era Autorama. Ele entende até
um determinado momento, no dia da festa, acabou a oportunidade de Deus entender. E aí a ira do Senhor se manifestará sobre este planeta. A cólera do Deus. Gente, é sério isso. Vocês que viram o Gil ministrar na semana passada, no acampamento ele foi muito mais contundente de mostrar a ira de um Deus contra o pecado. A ira do rei contra o pecador. E ainda mais o juiz vai julgar o cara que já está lá no banco dos réus, e a condenação dele é porque ele matou o filho do juiz. Você está entendendo a figura? A ira de Deus, os que rejeitam o evangelho da graça e por meio da fé, não é mudar de religião, é fazer parte de um reino. É conhecer o sistema de Deus, o amor de Deus, é experimentar a realidade, estar unido com o seu filho, como na figura de um casamento em unidade, como Jesus profetizou antes de ir para a cruz, eu e para que todos sejam um comigo, eu um com o Senhor. A unidade espiritual que Deus nos propõe, não é fazer parte de uma igreja, mas é fazer parte de um reino, fazer parte de uma família, fazer parte de uma identidade, entrar na eternidade como parte da vida do próprio Deus. Esse é o chamado que é para as bodas. Então o Senhor se encolerou. Quem que essas pessoas pensam que elas são? Essa é a verdade. Você sabe com quem que você está falando? Muita gente acha que está falando com o pregador, como se estivesse falando com Deus, ou falando com Deus pensando no pregador. Não, quando nós falamos algo assim, nós estamos falando no mundo do Espírito, estamos falando ao próprio Deus. Nós não falamos isso. Alguém fala, eu não quero o seu convite, eu rejeito o seu convite, eu tenho coisa mais importante para fazer. E é incrível como tem gente que faz isso hoje, tendo até alguma revelação do que está falando, e quer até mesmo afrontar o próprio Deus, porque se acha muita coisa. Eu fico imaginando o que uma pessoa assim pode se achar de verdade nessa vida. Como alguém pode achar que se basta diante do próprio Deus? É incrível. E o que aconteceu então? Ele destruiu aqueles homicidas e incendiou as suas cidades. Isso vai acontecer durante a grande tribulação. Quem já foi na escatologia sabe disso. Só que tanto aconteceu na figura dos judeus que rejeitaram Jesus, porque também isso aqui é uma palavra de duplo cumprimento. O Senhor estava falando em relação aos judeus que o rejeitaram. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora o evangelho vai ser ampliado para os gentios, e glória a Deus, porque nós agora entramos nesta área, na era da graça, por meio da fé. Mas isso também aponta, porque antes, ou talvez durante as bodas, o Senhor então vai, tá bom, vocês não quiseram, agora o mundo está entregue àquilo que vocês quiseram. O mundo está entregue a quem vocês escolheram. O mundo estará entregue ao maligno, que no fundo é o que essas pessoas querem viver, fazer o que quiser, viver como quer, fazer sem qualquer responsabilidade diante do Senhor. Então o Senhor entregará a humanidade por um curto espaço de tempo a viver esta realidade, o juízo. E aí continuando. Então diz aos servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E aqui o Senhor vai separar dois grupos de convidados. Aqueles convidados iniciais, ou aqueles que foram convidados simultaneamente até o último dia. Mas aí o que ele fala aqui agora, por favor? E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Pode continuar. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Mas o texto de Lucas 14, ele dá um detalhe muito importante acerca de quem nós éramos considerados para os judeus, e que diz respeito ao evangelho, quando Jesus prega em Lucas 4, que o Espírito do Senhor estava sobre eles, porque não foi somente os bons e os maus. É interessante isso, em primeiro lugar eu gosto de falar isso. Tem muita gente que fala sobre certas pessoas, não, fulano é do bem. Já ouviu isso? Não, essa pessoa pode ser salvo, esse cara é um miserável, é um criminoso, Deus não pode perdoar esse cara e salvar esse cara. Então entenda o seguinte, da nossa régua de bons e de maus, os bons e os maus precisam da graça de Jesus Cristo. Não há bom para ir ao céu que não seja através de Jesus Cristo. Não há mal que não possa ser verdadeiramente perdoado das piores coisas que tenham feito, se arrependerem e receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Evangelho é
de graça e pela graça, e não tem bom nem mal. Todos são horrorosos diante do Senhor pelos seus pecados, mortos nos delitos e pecados, mas todos podem ser salvos não pelos seus merecimentos, mas pelos merecimentos de Jesus Cristo. A base da salvação não é em como as pessoas são, mas o que as pessoas fazem acerca do convite que está sendo feito pelos servos, o convite para se entregarem a Jesus Cristo. Essa é a realidade que há nesta situação de bons e maus. Mas aqui no Evangelho de Lucas ele dá um detalhe muito interessante. Essa passagem é uma passagem paralela. Então, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O que o Senhor está colocando aqui? Os que estão abandonados, os que ninguém quer para nada, os que ninguém leva para a sua própria casa, os que ninguém cuida. Então pega todos esses e traz, porque a minha casa vai ficar cheia, a minha festa vai ficar cheia, porque glória a Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos olha todos iguais, ou todos equivalentes, somos todos diferentes, eu sempre falo isso, somos todos diferentes, louvado seja o nome do Senhor, mas temos o mesmo valor, que é o valor do sangue de Jesus Cristo. Por isso que é insuportável para o Senhor o Evangelho, as pessoas supostamente no Evangelho fazerem diferenciação entre condição social, condição étnica, condição educacional, lar, onde nasceu, onde não morreu. Isso é ridículo, isso é vergonhoso diante do Senhor, porque todos nós temos o mesmíssimo valor dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O seu valor é o sangue da cruz de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ninguém pode dizer para você que você vale mais ou menos se nasceu no lado certo ou errado da cidade, se nasceu na família certa ou errada. Quem é você? Pouco importa isso para Deus. Ele te ama desta maneira. Jesus deu o sangue dele, a sua vida na cruz por você. Você tem o mesmo valor. Todas as pessoas que nasceram em Cristo têm o mesmo valor, o valor do sangue. E naquele dia, a palavra de Deus nos diz, tanto Apocalipse capítulo 5, quanto Apocalipse capítulo 4, um pouco mais para frente, que naquele dia no céu, nesta festa, haverá gente de toda tribo, língua, povo e nação, todos iguais, de qualquer lugar, de qualquer origem, qualquer situação, todos iguais em Jesus Cristo. Mas aqui nesta condição, é a condição que eles estavam antes de receber o Evangelho da verdade. Então, o que acontece é que o Senhor Jesus é tremendo. Você depois compare esse texto, Lucas 14, 21, se você não anotou, depois está no YouTube, com Lucas 4, 18 a 19. O Senhor Jesus Cristo, ele entrou na sinagoga naquele dia, e ele tomou o texto de Isaías 61, para dizer que estava acontecendo naquele dia. Então, o que o Senhor disse? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, a proclamar libertação aos cativos. Quem não consegue andar, quem não consegue caminhar está cativo, preso numa situação. Restauração de vida, de vista aos cegos. Estava falando dos cegos. Está também colocar em liberdade os oprimidos que não conseguem caminhar. Louvado seja o nome do Senhor, e apregoar-lhes o ano aceitável do Senhor. O Evangelho que estava sobre Jesus Cristo era suficiente para alcançar aqueles 4 tipos profetizados de dificuldades, de impossibilidades, causadas pelo pecado, causadas no espírito, vida espiritual limitada. Esta é a verdade do poder do Evangelho. É poderoso para alcançar quem quer que queira, os bons e os maus, os com problemas mais graves, quaisquer que sejam. O poder do Evangelho de Jesus alcança, o poder do Evangelho transforma, e o poder do Evangelho dá acesso à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando para o nosso texto base de Mateus. Aí, você já deu festa na sua casa, chega os convidados, quer saber, chegou todo mundo, se veio tua tia Maroquinha lá de onde, veio teu primo lá distante, o vizinho veio, o colega de escola, está todo mundo aqui, né? Naquele dia, é tremendo, porque de uma certa forma, o Senhor, que Ele é onisciente, o Todo-Poderoso, Ele sabe tudo, Ele sabia todo mundo que estaria lá, mas Ele então se coloca numa figura humana para a gente entender. Ele entrou para ver os convidados, para cumprimentar os convidados, para saber: eu conheço você, desde 58 gerações antes de você nascer, eu sabia quem você seria, não é assim? O Senhor sabe. E aí o que acontece é tremendo, porque essa é uma figura impossível. E esse versículo, ele é impossível de acontecer, é uma figura. Por que é impossível? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Pode virar, por favor. E aí,
fica nesse aqui, não precisa virar o próximo, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E aquele cara emudeceu. Por que eu estou dizendo que é impossível isso? Porque ninguém vai chegar naquele lugar se não tiver a roupa certa. Ninguém entra naquela sala da festa das bodas do Cordeiro se não tiver as vestes corretas para entrar. Isso aqui é só uma figura de linguagem para o Senhor, de uma certa forma, fazer uma recíproca. Quem não quis vir, se pudesse vir, eu jogo fora, porque agora acabou a era da graça, acabou o tempo aceitável, acabou o dia aceitável do Senhor. E aí perguntando como é que você entrou aqui, não há argumento, porque quando o Senhor se revelar diante de quem quer que seja, e falar como é a sua vida, quem você pensa que você é para se achegar a mim, quem não está em Cristo não tem resposta adequada para falar, não encontra argumento em si, porque não há outra maneira de entrar na presença do Senhor, que não seja a resposta seria o quê? Eu nasci de novo, eu recebi Jesus o Cristo. Ou para ser mais claro, Apocalipse capítulo 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. A veste nupcial para entrar na festa é a veste lavada pelo sangue do Cordeiro Jesus. Pouco importa a veste ser luxuosa ou ser simples, ser poliglota ou mal falar o português, ter nascido onde quer que seja, a veste lavada pelo sangue do Cordeiro Jesus nos dá a todos igual acesso à presença do Senhor Deus, o nosso Pai. Então naquele dia, estas vestes são necessárias para entrar naquele lugar. Porque agora, para você entender como a coisa é séria, na perspectiva do Senhor Deus, olha o que Jesus fala agora, o último versículo de Mateus 14. O anterior. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Na verdade, o lugar é muito pior do que esse, porque o lugar é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o lago de fogo. A condenação eterna, ela é séria, ela é real, e ela é incompreensível no nível de sofrimento daquele que rejeita Jesus Cristo. Aí você pergunta: mas por que Deus faz desse jeito? Ele é um Deus bom, por que Ele não pode fazer alguma coisa contra essas pessoas? Ele fez ao longo de todos os dias da vida daquela pessoa. De alguma maneira os convites chegaram, a revelação chegou, a compreensão, a perspectiva de que tem um Deus, que tem um Criador, que tem alguém que eu tenho que buscar, ou alguém que um dia convidou para ir na igreja, um dia que alguém deu o evangelho, um colega de trabalho, alguém da família, um vizinho, na escola. O tempo todo o Senhor está falando no coração daqueles que querem. Onde é difícil demais, o Senhor promove, o Senhor oferece, o Senhor reina, e o Senhor conhece cada situação de cada um. E quem quer abrir o coração, quem quer conhecer o Deus Criador do universo, Ele revela a pregação de Jesus Cristo. Então o juízo é justo. Mas por que o lugar tem que ser tão horroroso? Porque esse lugar não foi preparado para nenhum ser humano, foi preparado para Satanás e seus anjos. O Senhor preparou esse lugar para lançar o diabo e aqueles que se rebelaram contra ele na eternidade anterior. E o Senhor convida todos a entrarem na festa, na casa dele. Manda os convidados, manda os servos para pregar, manda todo mundo. Aí a pessoa fala: não quero. E quando a pessoa morre aqui e desencarna desse lugar, para onde vai a alma dessa pessoa? Não pode entrar neste lugar, porque neste lugar só entra quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro Jesus. Então a única outra opção é ir onde o diabo está, para onde ele foi lançado, porque é uma escolha das pessoas. Se o evangelho tivesse que ser pago, comprado por obras, seria injusto. Mas o evangelho é de graça, pela graça e por meio da fé. Então o juízo do Senhor, ele é justo, porque a solução é oferecida, porque a solução está paga, e não tem que fazer nada a não ser: eu me arrependo de ser quem eu sou, eu me arrependo dos meus pecados, eu não tenho como agradar a Deus sendo como eu sou. E essa revelação vem por um coração aberto a ouvir a pregação da palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E quem ouve essa pregação e se arrepende genuinamente, lava suas vestes e está indo agora
para a festa das bodas, é para onde nós estamos caminhando dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor. Está chegando o dia da festa, está chegando o dia das bodas, cada vez mais perto, cada vez percebemos os sinais, cada vez percebemos que esse momento está chegando. Então nós que estamos com as vestes preparadas, estamos prontos para o dia das bodas. Mas aquele que não quer, aquele que rejeita, está correndo um risco grave, porque nunca sabe quanto tempo de oportunidade o Senhor ainda está dando. Quanto tempo de vida tem? Quanto tempo ainda pode brincar e dizer que tem que olhar o campo, tem que olhar a carreira, tem que olhar o carro, tem que olhar o casamento, tem que olhar qualquer coisa que é lícita. Veja que não está falando nem de pecados. Não está falando que ia para a prostituição, não está falando que ia matar alguém, que ia roubar alguém. Não é isso que a pessoa ia fazer. Ela está vivendo a sua vida normal. Mas a vida normal, quando ela toma o lugar de eu decidir me entregar ao Senhor, é muito sério. Você está entendendo isso? A coisa mais maravilhosa que alguém pode viver nesta vida é ter acesso às bodas do Cordeiro. É ter acesso a essa festa que o Senhor está preparando. Gente, a gente olha assim a criação, e mesmo a criação toda estragada pelos homens, né? Tão prejudicada, tão judiada, é maravilhosa, não é verdade? Você vai para uma praia, você vai para um lugar no interior, no campo, montanhas, é tremenda, é linda a criação, é extraordinária a criação. Aí o Senhor, Ele veste essa criação, né, com o sol, um céu pintado com nuvens, com aves. Quando a gente sai da cidade, a gente percebe como tem coisas maravilhosas, um pôr do sol extraordinário no mar. Você já viu lindos cartões postais, não é isso? E a gente às vezes olha e não lembra que essa aqui é uma obra de arte única que Deus fez para ser exibida uma única vez naquele céu, porque o céu não vai ser igual no outro dia, nem no outro dia, porque a luz, a tonalidade das cores, as nuvens, a presença, enfim, o Senhor faz obras de arte diariamente no mundo todo. Imagina Ele preparando uma festa de casamento para o seu filho. Imagina isso. Imagina, essa não é a festa do ano, não é a festa do século, não é a festa da década, é a festa da eternidade. É a melhor festa da eternidade. Você consegue entender? Gente, não é falar de igreja, é falar de religião, é falar de reino, é falar de realidades espirituais, é falar de onde nós estamos sendo chamados a estar, qual é o nosso destino em Jesus Cristo. Como alguém pode comparar qualquer coisa desta com alguma coisa dessa vida, por melhor que seja aparentemente? Eu não sei quanto a você, mas tem pessoas aqui hoje que eu não sei exatamente se já entregaram a vida a Cristo ou não. Eu fico assim, sempre assim, numa expectativa. O Senhor trabalha os corações, enquanto a gente prega a palavra, a gente espera. Mas você que é de Jesus, que já está aqui, eu quero que você entenda o seguinte: nós precisamos ter mais revelação de quem nós somos e para onde nós estamos indo. Muitas vezes passar uma injustiça aqui nessa vida não é nada perto da eternidade. Muitas vezes sofrer uma perda aqui não é nada. Por isso que o mundo não entende. Por isso que os sistemas totalitários só tem um tipo de gente que eles matam. São os crentes. Eles proíbem a Bíblia e matam os crentes. Sabe por quê? Porque o crente é livre. O crente no sistema totalitário não consegue. Vai prender, vai matar, vai falar, vai proibir, vai intimidar, vai matar. Pode fazer o que você quiser, eu sei para onde eu vou, eu não estou nem aí para o teu sistema de reino atual, não estou nem aí para o controle que você possa ter, eu não tenho medo de morrer. Então quem não tem medo de morrer é uma ameaça para o sistema totalitário, porque isso é muito perigoso, porque o sistema totalitário tem que pressupor que as pessoas vão ter medo, e vão se sujeitar, e vão dobrar os joelhos, vão fazer o que quiser, para me deixar vivo, pelo amor de Deus. É isso que no fim do dia acontece, do sistema que tira tudo de quem quer que seja, e logo mais isso está acontecendo, e vai acontecer cada vez mais nas nações, não tenham dúvidas disso. Então o que tem que cancelar? A Bíblia. Tem que cancelar Jesus e tem que matar os crentes. Não é para matar porque vai acontecer alguma coisa com eles, mas para proibir que eles preguem mais, para que isso não contamine mais gente. Você está entendendo? Você precisa saber em que você crê. E por que você decide abrir mão de coisas que você decide abrir? E por que você faz coisas que você não pode deixar de fazer? Por que você obedece o Evangelho, a palavra e o Senhor desta forma intensa que você e eu somos chamados a viver? Porque nada se compara à vida com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, é tempo de nós fazermos o que estamos comprometidos a fazer. Precisamos pregar mais. O tempo está acabando, a janela está fechando. A festa, o convite para a festa já vai prescrever.
e não haverá mais oportunidade. Não perca tempo, fale com as pessoas ao seu redor, ore pelas pessoas, pregue o evangelho, convide para ir a algum lugar em que a gente tem as nossas reuniões, leva numa reunião das casas, numa pop house, traga um culto, leva na reunião de casais, traz na reunião do Ruá, faz alguma coisa, convida as pessoas, prega as pessoas, aproveita a unção que vai estar sobre a sua vida nesse tempo de jejum e oração, e tenha toda a ousadia, o poder do Espírito Santo estará sobre você. Você abre a sua boca e o Senhor vai encher a sua boca, e você vai falar exatamente aquilo que aquela pessoa precisa ouvir, porque Deus sabe o que ela precisa e colocou você na frente dela, que a mensagem que está em você é exatamente a mensagem que aquela pessoa vai precisar ouvir naquele momento. Faça parte do que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Eu oro para que você lembre dessa proposta, dessa festa de bodas, num dia que nós celebramos bodas aqui na igreja. Uma festa de casamento é linda, incomparável, ela é uma palavra profética, ela é uma cerimônia profética. Por isso, quando você vai em casamento, toca alguma coisa no seu coração, porque o Senhor está profetizando na sua vida. Já já estaremos juntos. Quando você for num casamento, achar um casamento lindo, e você vê aquela noiva linda, você vê aquele noivo tão bem arrumado, você olha para aquele quadro e fala: tá bom, Senhor, já já estaremos juntos. Eu recebo essa palavra, esse convite eu já aceitei, esse convite é meu. E se você não fez isso ainda, se você está ainda dizendo para os pregadores da palavra: agora não posso, não estou afim, cuidado, você não sabe quando acaba a sua vida, você não sabe até que dia você está aqui, você não controla nada. O Senhor reina, Ele te ama, Ele tem falado ao seu coração para te levar para perto dEle. Wherever you